Olá, turminha do Bíblia em Foco, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Jeremias. Vou estar com vocês aqui em algumas aulas para juntos nós refletirmos sobre essas lições da Escola Bíblica Dominical desse nosso terceiro trimestre de 2021, esse ano tão atípico aí, por conta ainda desta pandemia que assola o mundo. Mas nós estamos aqui dando continuidade à nossa série de ensinos da Escola Bíblica Dominical, em especial agora com vocês, turminha do Bíblia em Foco, né? Quero aqui deixar meu abraço a todos vocês que estão participando dessa aula, a todos que trabalham para que essas aulas aconteçam. Deixar um abraço fraternal aos nossos pastores, pastor José Amaro, pastor João Moisés, pastor Luiz, que são os nossos pastores setoriais, e também a superintendência da escola dominical, na pessoa do pastor Leis, do pastor Mauro, diácono Isaías, todos os que trabalham, aos colegas professores do Bíblia em Foco e a todos vocês que estão participando desta aula. Fica aqui o meu abraço fraternal. E vamos estudar hoje a lição de número 2, sobre os profetas menores, e hoje a lição de Oséias, o casamento como um reflexo da comunhão com Deus. Espero que você tenha uma boa aula e reflita em tudo aquilo que vamos conversar aqui com vocês nessa aula. O texto do dia diz: contendei com a vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Oséias, capítulo 2, verso 2. O texto bíblico se encontra em Oséias, capítulo 2, versículos 2, e depois capítulo 2, versículo 14 ao 17. Diz assim: dizei a vossos irmãos, Ami, e às vossas irmãs, Ruama, contendei com a vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua face, e os seus adultérios de entre os seus peitos. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá, naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Balaíns, e os seus nomes não virão mais em memória. Esses aí são os versos escolhidos como nosso texto bíblico para a lição de hoje. Os objetivos da aula são os seguintes: refletir a respeito da vida de Oséias e seu drama pessoal, compreender a linguagem do casamento como reflexo da comunhão de Deus com o seu povo, explicar como a experiência pessoal de Oséias contribuiu para fundamentar sua profecia. Então vamos aí, já no nosso objetivo de número 1, falar sobre a vida de Oséias e o seu drama pessoal, né? Refletir a respeito da vida de Oséias e o seu drama pessoal. Oséias, cujo nome significa salvação, né? Então vamos aqui falar sobre a vida de Oséias. É chamado também o mais gentil dos profetas do Antigo Testamento. Ele foi convocado para uma das mais difíceis
mais difíceis missões da história sagrada. Por quê? Porque foi o profeta que desposou uma prostituta por nome Gomer, que o trocou por uma série de amantes, rompendo assim o vínculo matrimonial que os unia. Não obstante, o amor de Oséias por sua esposa era tão grande que ele não conseguia abandoná-la. Quando seus caminhos devassos conduziram-na para a escravidão, seu marido, Oséias, comprou e trouxe de volta para o lar e a reconduziu a uma vida santa. Com essa maneira de agir, o profeta imita a própria experiência de Deus com Israel, seu povo. Muito embora ligado ao Senhor num relacionamento de aliança, Israel abandonou-o ao persistir na idolatria, num estilo de vida adúltero associado ao paganismo. Essa mesma idolatria, inclusive, acabaria por conduzir a nação também à escravidão. Mas Deus, a exemplo de Oséias, também não conseguia deixar de amar seu povo. Um dia, o Senhor também trará de volta para casa sua gente humilhada, quando então será renovado o compromisso com ele, Deus. O livro de Oséias é extremamente tocante. Na medida em que sentimos o sofrimento do profeta, compartilhamos da mesma dor que Deus sente quando seus amados lhe são infiéis. O verdadeiro amor de Deus, entretanto, não permitirá que nos afastemos dele. Então, aqui, um breve resumo, um breve relato do livro de Oséias, mas nós vamos destrinchar um pouco mais essa vida de Oséias e os exemplos que podemos extrair daí, fazendo uma associação àquilo que Oséias viveu com o que Deus também viveu em relação a Israel e outras coisas mais que nós vamos refletir a partir de agora. Só vale ressaltar ainda que a vida de Oséias, como exemplo, nos leva à reflexão sobre estar de fato disponível para servir ao Senhor, né? Um adendo importante, como foi citado aí na aula de domingo passado, que Oséias é um profeta pré-exílico, ou seja, ele profetizou, seu ministério profético ocorreu antes do exílio de Israel na Babilônia, que foi o maior exílio que Israel passou ali na Babilônia. Sua origem e ocupação. Então vamos falar da origem e ocupação de Oséias. É provável que Oséias fosse natural de Bet-Semes e pertencesse à tribo de Issacar. Ele era um simples mercador que, ao vender seu produto, aproveitava para exortar sua geração nos mercados da cidade. Oséias ficou conhecido como o primeiro profeta da graça ou o evangelista de Israel. Seu nome vem da forma hebraica Oshua, que no original procede da mesma raiz da palavra Jesus ou Josué. Oséias nos ensina que enquanto a apostasia provoca o juízo, a restauração é o resultado direto do imensurável amor pelo seu povo. Isso está registrado em 1 Pedro, capítulo 1, verso 10, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Então, ressaltando mais uma vez que a vida de Oséias, como exemplo, nos leva à reflexão sobre estar de fato disponível para servir ao Senhor. Por quê? Porque o seu drama pessoal nos leva a uma reflexão importante de estar com essa disponibilidade de vida. E isso a gente vai ver mais à frente aqui. O contexto histórico, né? Vamos analisar um pouquinho o contexto histórico do livro de Oséias. Quando que ele profetizou? Olha, Oséias profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel, como está escrito no primeiro capítulo, no verso 1
do livro de Oséias. Foi um período de instabilidade política e declínio moral que culminou com a destruição do Reino do Norte pela Assíria. Como era que vivia Israel nesse momento? Naquela época, Israel vivia e desfrutava de um surto de prosperidade. É estranho, né? Ouvir falar de surto de prosperidade. Geralmente, quando a gente fala surto, associa essa palavra a algo ruim. Mas se tratando de prosperidade, será que era algo ruim? Vamos enxergar aqui mais um pouco. Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 14, dos versos 25 ao 28. E a Síria estava debilitada. As rotas das caravanas que antes eram dominadas por Damasco estavam sob o controle de Israel. O comércio crescia, os cidadãos de Israel viviam no luxo e na prosperidade. Essa prosperidade era o clima propício para que as campanhas do diabo acontecessem na vida do povo, segundo C.S. Lewis afirma em um dos seus comentários. A prosperidade deixou as pessoas gananciosas e insensíveis às realidades espirituais. A adoração idólatra dos cananeus tinha se espalhado por todas as terras de Israel, como está registrado lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 12, versículos 26 ao 33. Isso significa que nem sempre a prosperidade é sinal de bênção. Nos dias atuais, nós vivemos uma febre do evangelho da prosperidade. E é preciso ressaltar que existe um conceito de prosperidade, o que é de fato a prosperidade. Muitos associam a prosperidade a uma vida abundante e rica, sem necessidade de nada. Ou seja, neste caso, a prosperidade estaria atrelada ao fato de se possuir bens e riqueza. Entretanto, a Bíblia nos mostra exatamente o contrário. A prosperidade, ela não está atrelada àquilo que você possui. A prosperidade está atrelada à sua vida com Deus. Se você tem uma vida de comunhão e obediência a Deus, você tem uma vida próspera, uma vida de relacionamento com Deus, você tem uma vida próspera a despeito das dificuldades que a vida pode te trazer. Então fica aqui essa breve reflexão que nem sempre a prosperidade é sinal de bênção. Israel vivia uma prosperidade, mas ao mesmo tempo vivia um paganismo da sociedade local que era próspero somente no material. E a verdadeira prosperidade, ela engloba também a vida espiritual. Mas vamos falar sobre o drama pessoal da vida do profeta Oséias. Está lá em Oséias capítulo 1 e versículo 2. Que aí, lá em Oséias capítulo 1, versículo 2, diz que Deus mandou Oséias ir até um lugar de prostituição, um templo de prostituição, e casar-se com uma prostituta. Aí eu faço aqui essa pergunta: Deus mandou Oséias casar com uma prostituta? É isso mesmo? O que está escrito na Bíblia é exatamente isso. Deus mandou Oséias casar com uma prostituta. Deus disse a ele: vai lá no templo pagão e casa com uma prostituta. O que era esse templo pagão? Era um templo onde ficavam ali várias prostitutas. Era um templo mesmo, você não ouviu enganado não, era um templo. Que ficavam diversas prostitutas, e a mística que envolvia esse templo, envolvia essa história, era a seguinte: os homens iam ali, tinham relações sexuais com essas prostitutas do templo, e isso gerava para eles uma vida de abundância,
um plantio fértil, a terra produziria mais e até mesmo os animais produziriam, também se procriariam mais. Essa era a crença, né? Que na verdade é uma crença totalmente diabólica, né? Uma crença diabólica que cheia de promiscuidade e que é muito de mau gosto até para aquela sociedade de então. Mas, enfim, é isso que está escrito na Bíblia. Deus mandou Oséias casar com uma prostituta. Só que aí eu fico refletindo e quero compartilhar com vocês esse Deus mandou. Ora, como assim Deus mandou Oséias casar com uma prostituta? Que Deus é esse, então, que manda um de seus servos casar com uma prostituta? Parece que há uma incongruência nesse fato. Por quê? Ao longo da Bíblia, você encontra diversas vezes Deus exaltando o casamento. O casamento, ele tem um simbolismo muito profundo na Bíblia. E ele aparece logo no capítulo 1 da Bíblia, quando Deus cria o homem e posteriormente da costela do homem ele cria a mulher, e naquele momento Deus institui o casamento. Então o casamento tem uma conotação de sagrado na Bíblia. O casamento ele influencia a vida da pessoa de uma maneira e tem uma relevância na Bíblia de uma maneira ao ponto de aparecer no primeiro capítulo da Bíblia, com a criação do homem e da mulher e a união deles, né, que foi feita por Deus, até Apocalipse, onde também se mostra uma figura do casamento. O casamento de Jesus com a sua noiva, a igreja, né? O casamento é utilizado como símbolo para representar a união de Cristo com a igreja. Então parece totalmente uma contraposição, uma incongruência Deus mandar um profeta casar com uma prostituta. Parece que não há coerência nessa atitude de Deus, né? E aí que a gente vai entrar numa questão muito interessante para a reflexão, que é a seguinte: o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Qual é o conceito de livre-arbítrio? Livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações, que caminho quer seguir. Esse é um conceito do livre-arbítrio. Foi o próprio Deus que criou esse conceito de livre-arbítrio. Entretanto, no Salmo 139, verso 16, mostra que Deus sabe sobre a nossa vida, nosso passado, presente e futuro. No Salmo 139, verso 16, diz que Deus, antes o salmista diz assim, que antes que os dias dele existissem, Deus já havia registrado tudo no seu livro. Uma interpretação é essa. Tudo está escrito no livro de Deus. O Salmo 139, verso 16, o salmista expressa isso. Olha, antes que os meus dias existissem, tu já escreveu a minha história lá. Esse é um conceito de livre-arbítrio, né? O poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações, que caminho quer seguir. Quem estabeleceu esse conceito? Deus. Quem criou essa ordem do livre-arbítrio? Deus. Quem criou esse poder que o homem tem de escolher? Foi o próprio Deus. Ele criou. Né? Então, esse conceito que foi criado por Deus, ele acontece, Deus respeita esse conceito.
Deus não vai contra esse conceito do livre-arbítrio. Então, como que a gente chega de novo a esse ponto de incongruência? Se Deus respeita o livre-arbítrio, por que ele mandou Oséias casar com uma prostituta? E, de novo, eu trago aqui a reflexão do Salmo 139, verso 16, que diz que Deus, antes mesmo que o homem, antes mesmo que o salmista, como ele diz, antes dele nascer, Deus já sabia, antes dos dias dele acontecer, Deus já sabia da existência dos seus dias, ou seja, tudo o que iria acontecer com o salmista. Então, nós enxergamos aqui que Deus sabe tudo sobre a nossa vida, nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. Tudo está escrito no livro de Deus, nos seus livros, antes mesmo de acontecer. Tudo já está escrito antes de acontecer. Então Deus sabe como foi o nosso passado, como é o nosso presente e como será o nosso futuro. Deus sabe das nossas gerações passadas. Deus sabe das nossas gerações futuras. Tudo está na mão dele, ele sabe de tudo. Tudo está escrito no livro de Deus. Esse fato não se contrapõe ao princípio do livre-arbítrio, que foi um princípio estabelecido por Deus. E ainda reforça esse fato que Deus sabe de tudo que acontece antes de acontecer, além de não se contrapor contra o princípio do livre-arbítrio que Deus mesmo criou, ele também reforça o atributo de Deus chamado onisciência. Deus conhece tudo. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece tudo. Ele tem todo o poder. Ele está presente em todos os lugares. Para Deus, tudo é agora. Porque Deus não vê o tempo como nós vemos. Para Deus, o ontem e o hoje, o amanhã, é agora. Eu sei, é difícil você parar para pensar sobre isso dentro de uma razoabilidade, dentro da razão, é difícil de entender. E aí você tem que exercer a sua fé para você entender isso. Se você crê em Deus, você crê nos atributos de Deus. Então, para Deus, o ontem, o hoje, o amanhã é agora. Deus não enxerga o tempo como nós enxergamos. Então, fica fácil agora começar a entender. Deus mandou Oséias casar com uma prostituta? Ele orientou a Oséias a casar com a prostituta porque ele sabia que era isso que ia acontecer, né? Ele já sabia que estava escrito. Então, Oséias tinha o livre-arbítrio de não se casar com essa prostituta. Só que ele se apaixonou por essa prostituta. Ele foi até o templo, viu Gomer, que era o nome da mulher, se apaixonou por ela. Mas a gente vai ver isso mais à frente aí. Nós vamos enxergar isso mais à frente. Então Deus já sabia que Oséias iria escolher amar Gomer. Isso dentro do princípio do livre-arbítrio, isso dentro do princípio do Salmo 139, verso 16, que tudo está escrito já no livro de Deus. E ainda sobre o seu drama pessoal. Deus nos oferece oportunidades de escolha. Deus respeita o princípio do livre-arbítrio. A Bíblia é o nosso guia, certo? Nós temos a oportunidade de escolha e nós sabemos onde encontrar um guia para escolhermos o melhor caminho para nós. Outro fato interessante, saber que todas as escolhas têm consequências. E aqui Deus se compara com Oséias, mas antes de eu entrar nesse mérito da comparação de Deus com Oséias, deixa eu fazer um adendo sobre essa questão das escolhas, das oportunidades de escolha, a Bíblia como guia. Isso significa que Deus nos cerca com conhecimento e nos mostra o fim de cada caminho que escolhemos. É mais ou menos para a gente entender como uma criança, né? Uma criança não tem noção do perigo. Essa noção de perigo é ensinada pelos pais. Quando adulto, a pessoa
que era criança, agora adulto, ela já tem noção do perigo, porque foi ensinado ao longo da vida, primeiro pelos pais, depois em outras situações de sociabilidade, como na escola, por exemplo. E quando adulta, a pessoa já tem essa noção do perigo. Mas mesmo assim, Deus, ou melhor, mesmo assim, os pais continuam a orientar e aconselhar seus filhos. Não é isso? Você, como jovem, sabe que seus pais, não interessa a idade que você tem, seu pai e sua mãe sempre estão aconselhando você. Sempre falam uma palavrinha chamada cuidado. Quando você vai sair, ele diz cuidado. Isso, você já é uma pessoa que tem consciência do certo e do errado. Você já tem esse conceito do certo e do errado. E a escolha é sua. O seu pai não pode influenciar, ou melhor, influenciar ele até pode, mas ele não pode escolher por você. Seu pai e sua mãe não podem escolher por você. As escolhas quem faz são você. Só que o seu pai e a sua mãe cercam você de conhecimento, desde a sua infância eles te ensinam, e mesmo na condição de adulto, eles te aconselham. No primeiro momento, como criança, é um ensinamento, no segundo momento, como adulto, um aconselhamento. E quando você escolhe ouvir os conselhos corretos, né? Vale ressaltar isso também. Quando você escolhe ouvir os conselhos corretos do seu pai, da sua mãe, geralmente dá certo. Quando você escolhe não ouvir, geralmente dá errado, né? Isso não é um sine qua non, mas é algo que geralmente acontece. Por quê? Porque o pai e a mãe sempre vão querer o melhor para o filho. E daí, talvez você já viveu um fato de dizer assim, se eu tivesse ouvido a minha mãe e o meu pai, não estaria sofrendo o que estou sofrendo agora. Se não viveu isso, amém. Deus seja louvado por isso. Mas não é difícil você viver um fato assim. Não é difícil, não. Por quê? Porque a escolha é sua. É mais ou menos isso que Deus faz. É mais ou menos isso? Não. É isso o que Deus faz conosco, né? Deus, ele nos aconselha. Deus, ele nos mostra, tá? Ele nos diz. Então, exatamente por isso que eu bato nessa tecla de que Deus respeita o livre-arbítrio e que Deus sabia exatamente o que ia acontecer com Oséias. E aquele manda, na verdade, foi: Oséias, eu vou orientar você a ir lá e você vai conhecer alguém. E aí Deus iria usar o exemplo de vida de Oséias para se comparar a Oséias, né? Deus se compara a Oséias. Aqui é uma inversão. Geralmente a gente pensa assim, não, Oséias, a vida de Oséias é comparada a Deus. Não, Deus se compara com Oséias. Aqui vai uma dedução minha, por isso está escrito aí dedução minha, pode ser que seja uma mera viagem na maionese, mas é uma dedução minha. Para mim é como se Deus dissesse assim, Deus diz, eu sei exatamente o que esse cara está sentindo com o drama que ele viveu da traição. Eu sei exatamente o que esse cara está sentindo, né? Então tudo isso me mostra que a vida de Oséias era conhecida por Deus, que Deus comparou o sofrimento do profeta ao seu próprio sofrimento. Deus compara o sofrimento do profeta ao seu próprio sofrimento, né? E isso porque Deus já sabia tudo o que aconteceria com a vida de Oséias. Isso é uma mera interpretação, sendo assim, é subjetiva, e você tem todo o direito de escolher compartilhar ou concordar com essa interpretação ou não, né? É um direito que lhe cabe também enquanto aluno aqui, enquanto alguém que assiste essa nossa aula. Mas vamos destrinchar aqui a história de amor de Oséias, né? Vamos aqui
agora entrar especificamente nessa história de amor que aconteceu de fato com Oséias e enxergar essa comparação da vida de Oséias com o que aconteceu entre Israel e Deus também. Oséias ama Gomer, casa-se com ela. Como eu disse, Gomer, uma prostituta do templo pagão, onde os homens iam lá com todo um ritual de prostituição. Oséias vai até lá, ama Gomer, possivelmente amor à primeira vista, casa-se com ela, ou seja, tira Gomer daquela vida de prostituição. Vive momentos lindos, porque dá a impressão, quando você lê o livro de Oséias, que ele vive um momento de felicidade. Trabalha para proporcionar felicidade à sua amada. Ela não precisa se prostituir mais para sobreviver. Ele cuida do sustento da sua amada. Ele é o homem, é o marido, é o esposo e cuida da sua esposa. Nasce o primeiro filho do casal, chamado Jezreel, que significa Deus dispersa. Aqui, esse primeiro filho é, de fato, o filho de Oséias, né? Era o filho legítimo de Oséias. Nasce esse primeiro filho, até aqui tudo tranquilo, a vida linda de um casamento, abre aspas, feliz, fecha aspas, que se observa até então. Mas a continuação da história mostra que nasce uma primeira filha que não era de Oséias, que Deus inclusive manda dar o nome de Lo-Ruama, que significa sem a graça, sem a misericórdia. Então isso mostra que a nossa amiga Gomer começa a trair Oséias. Não contente com a vida de amores que ela vivia com Oséias, ela dá uma puladinha de cerca, trai Oséias e tem uma filha, né, chamada Lo-Ruama, que a Bíblia não diz quem era o pai. Acho que nem Gomer sabia direito quem era o pai, né? Sem a graça, sem a misericórdia. Nasce mais uma filha. Não contente com essa primeira traição, nasce mais uma filha chamada Lo-Ami, não meu povo. Ou seja, não era meu povo, não era filha de Oséias. Então o sujeito ama uma prostituta, tira ela da prostituição, casa-se com ela, tem um filho com ela, depois ela trai o sujeito, tem uma filha de nome Lo-Ruama, trai novamente, nasce uma outra filha por nome Lo-Ami, não meu povo. E não contente com isso, Gomer não apenas não se contenta apenas com a traição e vai embora de casa, atrás dos seus namorados, entre aspas aí. Muitos, né? Segundo a Bíblia, muitos namorados. Então, é uma história de amor triste, né? Amor e traição. É uma história de amor e traição. Um homem apaixonado tira uma mulher da sua vida de prostituição. É traído por essa mulher. Mesmo assim, ele perdoa essa mulher. Cria os filhos que essa mulher tem de outros homens, né? Adota como seus filhos, como se nada tivesse acontecido. E como se não bastasse essa bondade toda de Oséias, Gomer, não contente apenas com a traição, ela vai embora de casa e vai atrás dos seus namorados, dos seus amantes. Deixa os filhos para o Oséias criar, deixa os filhos para o pobre profeta Oséias criar e vai embora atrás dos seus namorados. Só que aí os amantes abandonam Gomer, porque ela era uma prostituta. Ela saiu da prostituição, mas a prostituição não saiu dela. Triste, né? Ela saiu do antro lá de prostituição, mas a prostituição não saiu dela.
E os amantes foram embora, porque não tinham nenhum compromisso com ela. E aí, Oséias vai atrás dela. Agora ela está lá, abandonada, sozinha. Oséias vai atrás dela, a perdoa novamente, a leva para um lugar deserto para isolá-la, para evitar que ela tenha novamente uma recaída, e quer amá-la para sempre. Ele ama de uma forma incondicional e incompreensível aos olhos de qualquer relacionamento, né? É um amor bem, um amor que a gente não consegue enxergar só com os olhos da razão, né? E continuando o seu drama, passa um tempo, Gomer vai embora de novo. É isso mesmo, ela vai embora de novo. Ela não quer um homem que a ame. Ela quer vários homens, mas ela não quer um homem que a ame de verdade. Depois que seus amantes não a querem mais de novo, ela é vendida como escrava em uma feira de prostituição, né? Então, aqui já os anos se passaram. Provavelmente ela já não tem mais a juventude que ela tinha. Provavelmente ela não tem mais a beleza da juventude ou a beleza que a juventude proporciona. E ela simplesmente é vendida como escrava, porque não serve para nada. Uma escrava de prostituição. Ou seja, era uma feira de prostituição. As pessoas iam lá comprar uma escrava, né, para se tornar escrava. Simples e pura, simplesmente uma escrava de prostituição. Está lá a Gomer, jogada, abandonada, escravizada. Só que Oséias, o nosso herói, vai atrás dela, mais uma vez. E agora, o que ele faz? Ele compra a alforria de Gomer, ele compra a liberdade de Gomer, promete amar com um amor eterno e fazê-la feliz a qualquer preço. Esse é o drama. Essa é a história da vida de Oséias. E aí a gente faz um, um paralelo, né? Que amor é esse? Que amor é esse? Vocês prestaram atenção na história. Um amor de um homem por uma mulher, uma prostituta, e ele tira essa mulher do antro de prostituição, casa-se com ela, tem filho. Essa mulher o trai, tem uma filha. O trai novamente, tem outra filha. Ela abandona os filhos com ele e o abandona e vai para a prostituição novamente. Aí ele vai lá, resgata ela, traz de volta e ela, não contente, vai embora novamente. E depois de desprezada, depois de passar da sua juventude, ela é vendida como escrava e ele vai lá e compra a liberdade dessa mulher e traz para casa e a ama até o fim da sua vida. Que amor é esse? Que amor é esse? Né? Tem até esta canção. É um amor verdadeiro. É um amor com base na graça. O que é graça? Favor não merecido. É isso. O amor de Oséias para com Gomer é um amor baseado na graça, é um amor baseado no favor não merecido, ou seja, ela não merecia tudo que ele fez por ela, mas o amor que ele sentia por ela levou-o a fazer tudo que ele fez por ela. É um amor que pode ser comparado ao amor de Deus. E como é bom saber que Deus nos ama assim. Melhor ainda que saber é sentir esse amor. Sentir que Deus não desiste de nós, que Ele, de fato, se importa conosco. E aí a gente vai para o segundo objetivo da lição, que é compreender a linguagem do casamento como reflexo da comunhão de Deus com o seu povo. E aí a gente vai falar sobre o grande amor de Deus para com Israel. Assim, Deus viu a sua noiva, Israel, se envolvendo com outros deuses, cometendo prostituição e adultério espiritual. Então, a associação que devemos fazer aqui
A linguagem do casamento de Oséias, como reflexo da comunhão de Deus com o seu povo, é essa, né? Assim como Oséias viveu esse drama pessoal de traição, de amor e traição, Deus também viu a sua noiva Israel se envolvendo com outros deuses e cometendo a chamada prostituição e adultério espiritual. Mesmo depois de tudo que Israel havia feito, Deus tem graça e misericórdia para com Israel, né? E essa graça e essa misericórdia vai levar Deus a se reconciliar com a sua esposa Israel, adúltera, estabelecer uma aliança com ela. A aliança é um compromisso, né? Um pacto. Deus leva Israel para o deserto, o cativeiro, de vários cativeiros, como a gente observa na Bíblia, para mostrar o quanto Israel precisa dele. Então, até mesmo o fato de Deus permitir que Israel passe por cativeiros nada mais é do que uma expressão do amor de Deus, simbolicamente ou simbolizado no cuidado de Oséias de levar Gomer para o deserto para deixar longe, para que ela refletisse sobre a sua vida. O mesmo cuidado teve Deus com Israel. Deus tem um plano para Israel e o remanescente de Israel será salvo. Não tenha dúvida disso. O remanescente de Israel será salvo. E ainda, explicar o outro objetivo da lição é explicar como a experiência pessoal de Oséias contribuiu para fundamentar sua profecia. Contribuiu para fundamentar a profecia pelo seguinte fato, né? Porque a promessa, existe aí uma promessa de restauração. Então, a experiência que Oséias viveu resgatando Gomer diversas vezes, por amor, ela mostra que é um símbolo que existia uma promessa de restauração. Assim como Oséias resgatou Gomer do mercado da escravidão, da prostituição, e isso está registrado em Oséias capítulo 3, verso 1 ao 3, você pode ler depois. Deus resgataria o seu povo, como está lá em Oséias capítulo 3, versos 4 e 5. O amor de Deus é a tese central do livro de Oséias. Deus decidiu amar Israel e, para restaurá-los, imporia sobre eles algumas restrições. Oséias capítulo 3, versos 4 e 5. A disciplina é resultado de um julgamento fundamentado no amor. No deserto, Deus falou ao coração do seu povo. A expressão "e eu lhe falarei ao coração", que está registrada em Oséias 2:14, reflete um diálogo íntimo e romântico, tal como um esposo se dirige à sua mulher. Então esse foi o diálogo que Deus também se dirigiu ao seu povo. Há poucas passagens nas Escrituras que se aproximam das expressões emocionais do amor de Deus por Israel, tal como vemos em Oséias. E isso pode ser observado mais especificamente em Oséias capítulo 11, dos versos 1 ao 11. Então, é desta forma que se pode fundamentar a profecia de Oséias, a experiência de Oséias com a sua profecia para o povo de Israel. Além disso, também há o simbolismo dos filhos de Oséias. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles orem para outros deuses e amem bolos de uvas, como está em Oséias capítulo 3, verso 1. Oséias profetiza que o povo será punido se seus costumes não forem alterados rapidamente, mas apesar da sua infidelidade, Deus pede que eles retornem, prometendo: eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei. Quando a esposa de Oséias tem 3 filhos, dos quais apenas o primeiro é claramente identificado como sendo do seu marido, Deus instrui Oséias a dar-lhe nomes que simbolizam o destino potencial de Israel. Jezreel, que significa Deus dispersa; Lo-Ruama, não haverá misericórdia, ou sem graça, sem misericórdia; e Lo-Ami, não meu povo. Isso é o simbolismo. E o simbolismo
do amor de Deus a despeito da traição de Israel, onde Deus promete voluntariamente amar o seu povo. São os 3 tópicos que fundamentam a experiência pessoal de Oséias com a sua profecia para com Israel. Vale um adendo ainda também sobre o grande amor de Deus para com a igreja nos dias de hoje, para com o povo de Deus, para conosco, para cada um de nós, para com cada um de nós. E aí, a nossa história não é tão diferente de Gomer, porque o homem pecou e se afastou de Deus. Sofreu as consequências desse pecado. Todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Tornou-se escravo do pecado. Virou as costas para Deus. Só que em Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, isso é uma prova exatamente daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu concluo essa lição de hoje dizendo o seguinte a vocês: Deus nos salva. Deus não nos salva porque somos bonzinhos ou merecemos o seu amor. Ele olha além da nossa feiura, entre aspas, de alma. Por causa do pecado, a nossa alma se tornou feia. Só que Ele nos ama a ponto de entregar Jesus, ou seja, parte dele mesmo, porque Jesus é Deus, para que pudéssemos ser dele novamente. Deus nos olha diferente. Alguém olhava para Jacó e dizia enganador, mas Deus viu nele Israel, príncipe de Deus. Deus nos ama e quer proteger-nos do pecado. E eu convido você a fazer um agradecimento. Agradeça a Deus, porque Ele é capaz de amar a quem não merece. É o amor baseado na graça. Este é o maior amor. Esta é a maior história do maior amor. Ou seja, Deus nos ama a despeito daquilo que nós fizemos. Igreja, povo de Deus, servo de Deus, não desista. Deus te ama. Deus te ama. E esse amor é a base da nossa salvação. Que Deus te abençoe, que você reflita nesse amor do livro do profeta Oséias, registrado no livro do profeta Oséias, que o Senhor continue abençoando a sua vida e que você desfrute desse amor de Deus. Até a próxima lição, que Deus abençoe você. Forte abraço fraternal novamente, fique com Deus. Amém.